Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez, acima de tudo, queridos, com a missão de compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar dentro do seguinte tema: tire a sua família de Siquém. Nós vamos mostrar um exemplo da família de Jacó, que teve muitos prejuízos por não obedecer o itinerário de Deus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura. Eu quero ler em Gênesis, capítulo 35, versículo 1, diz: Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, seu irmão. Baseado nesse texto, eu quero fazer-lhes uma reflexão muito séria, que tem o seguinte tema: tire a sua família de Siquém. Tire a sua família de Siquém. Todo pai de família que quer o bem de seus filhos, de seus descendentes, deve se esforçar, acima de tudo, para estar sempre na direção de Deus. Quem se deixa dirigir por Deus, escute isso, quem se deixa se dirigir por Deus, dificilmente perderá a bênção final. Por outro lado, andar na contramão de Deus e fora do propósito divino é pedir para ser derrotado. Eu acabei de ler um versículo que mostra Jacó ouvindo Deus, acima de tudo, Deus instruindo ele a tomar uma decisão que ele havia desobedecido. É interessante a gente estudar esse texto, porque Jacó teve que sair da casa do seu pai, ficou 20 anos fora, foi morar com seu sogro, lá ele casou, teve muitos filhos, e chegou um tempo que Deus mandou ele voltar para a casa da sua parentela. Só que ao voltar, ao invés dele ir para onde Deus estava mandando, ele vai para um outro lugar. Se você ler no capítulo 31, só para confirmar, para corroborar o que eu estou dizendo, o versículo 13 do capítulo 31 de Gênesis, está escrito assim, Deus se apresentando a ele, dizendo: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te, agora, sai desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Deus está mandando o Jacó voltar para Betel, porque Betel, traduzido, quer dizer casa do Pai, ou casa de Deus. Essa é a tradução. Então, ele, ao invés de ir para Betel, ele pega a sua família, conversa com as suas esposas. Ele tinha Raquel, ele tinha Léia como esposas. Nesse período, a poligamia ainda prevalecia. Deus tolerou esse período, ele tinha 2 concubinas, e com essas mulheres ele teve vários filhos. Aqui já eram 11 homens, Ia nascer depois um 12º, que é Benjamim, mas ele já tinha 11. O seu caçula era José, mas ele já tinha também filhas. A Bíblia não fala o nome das mulheres, mas conta o nome de uma por causa do episódio que vai acontecer na cidade onde ele vai se instalar fora da direção de Deus. No caso, Diná.
Pois bem, se você ler no capítulo 33, o versículo 18, vai estar escrito assim, ó. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém. Para onde Deus tinha mandado ele ir? Para Betel. Mas aí ele chega em Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã, e fez ali o seu assento diante da cidade. Vê se ele tinha propósito só de ficar alguns dias ali. Olha o que ele vai fazer. O versículo 19 diz, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então vamos tentar entender isso aqui. Deus havia dito para ele voltar para Betel, como eu já disse, Betel quer dizer casa de Deus, a casa do Pai, mas ele, ao invés de ir para Betel, ele vai para Siquém. E se instalou bem de frente dessa cidade. Fazia divisa com Canaã, mas Siquém era uma cidade, nessa época, depois houve mudanças, né? Houve conquistas, mas Siquém era uma terra dos filisteus, aliás, dos cananeus. E esse povo não temia a Deus, esse povo não tinha temor a Deus. E aqui, amados, fora da direção de Deus, Jacó vai ter muito problema nessa cidade. Eu poderia falar sobre os prejuízos que a família de Jacó teve em Siquém, porque eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou citar apenas algumas, para a gente identificar que não vale a pena estar fora da direção de Deus. O que vai acontecer aqui? Jacó falhou ao optar por conviver em estreita ligação com as pessoas malignas e imorais de Siquém. Achou que poderia habitar em um lugar que não estava dentro do itinerário de Deus. A verdade é essa. Siquém não estava no itinerário do Senhor. Achou que poderia habitar ali, não é? Sua filha Diná parece ter procurado convivência com as ímpias filhas da terra, não é? E o resultado foi o quê? Foi tragédia, foi dor, foi vergonha para Jacó, para sua filha e para sua família. E aqui já vai uma primeira grande observação para nós que somos pais. Pais que deixam seus filhos se envolverem com pessoas e ambientes pecaminosos, expõem sua família às tentações e naturalmente ao pecado. Foi o que Jacó fez. Às vezes, a gente, por ser já experiente, tarimbado, não é? Vacinado contra o pecado, já passado por várias experiências, às vezes a gente até tem estrutura para viver em um ambiente desse. Mas a gente esquece que nem sempre os nossos filhos não têm. Eles ainda não têm um caráter cristão formado. E todas as vezes que nossos filhos se envolvem com o mundo, geralmente o final não é bom. Os prejuízos são irreparáveis. Então, primeira coisa, quando ele se estabelece em Siquém, e eu já li os versículos, vai acontecer alguma coisa. A primeira coisa que vai acontecer com Jacó, sabe o que é? Sua família vai ser humilhada aqui nessa cidade. Eu quero ler. Olha o que está escrito no capítulo 34 de Gênesis. E saiu Diná, uma das filhas, né? Filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, as meninas, as mulheres, as moças de Siquém. E Siquém, que é inclusive o nome de um moço que vai se afeiçoar a essa Diná, levava o nome da cidade, né? E Siquém, filho de Amor, que de Amor aqui só tinha o nome, e o Amor que é com Agar, né? Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. A filha de Jacó vai ser humilhada, algo que eles não admitiam. Pecado de ordem sexual com essa gravidade não se concebia, não se aceitava. Hoje as pessoas não levam muito a sério isso, mas isso aqui nada mais era do que um estupro, porque ela foi humilhada.
né? Muito embora a Bíblia não mostra como uma humilhação, ou melhor, como um estupro, porque parece que houve o consentimento da menina. O texto mostra, inclusive ele se afeiçoa à menina e quer casar com ela. Porém, um hebreu não casava com um povo que não era hebreu. Essa menina não podia casar com um siquenita. Então aqui vai se desenhar uma tragédia maior. Se você ler o versículo de número 5, diz: quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, o pai do rapaz, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os varões. Então aqui vai a segunda lição. Quando você vai para um lugar onde Deus não manda você ir, depois de você ser humilhado, você vai ser entristecido. O texto diz que os filhos de Jacó se entristeceram. Siquém e a sua loucura com o Diná vai entristecer a família. Está escrito aqui, ó. E ouvindo isto, entristeceram-se muito os varões. Mas não para por aqui. Além de se entristecerem, sabe o que vai nascer no coração deles? Ira. Eles ficam irados. O versículo diz: e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Pois bem, vieram os filhos de Jacó do campo e a notícia foi essa. Receberam essa notícia. Meus amados, escute o que eu vou dizer para você. Deus, quando mandar você fazer alguma coisa, quando Deus mandar nós fazermos qualquer coisa para Ele, vamos fazer, irmão. Vamos seguir o seu itinerário, vamos caminhar dentro da vontade de Deus, porque eu nunca vi uma pessoa sendo direcionada por Deus errando, falhando. Pelo contrário, às vezes Deus até nos propõe alguns caminhos que parecem ser não muito fácil. Não é? Agostinho, um dos pais, aliás, um dos grandes da igreja, ele nos ensinou que, às vezes, o caminho que Deus propõe para nós não é o mais fácil, a gente não compreende. Mas pode crer, pode acreditar. Se você seguir o que Deus está mandando, lá na frente você vai receber a recompensa e você vai ver que Deus não estava errado. Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não vai dar jamais conselhos errados. Mas o que vai acontecer ainda com essa família? Além da tristeza, além da decepção, esses meninos vão tramar um grande complô contra os próprios moradores da cidade, e aqui vai acontecer uma tragédia maior. É só você ler o texto. O versículo de número 8 diz: então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai-lhe a peço-vos por mulher, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face, habitai-a, nela negociai, tomai possessão dela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos e darei o que vocês quiserem. Mas a verdade é que os meninos tramam um plano, né? Eles: olha, nós aceitamos você casar com ela, mas todos os homens da cidade vão ter que se circuncidar. Circuncidar naquela época era uma cirurgia que, na história do povo hebreu, Deus tinha feito um pacto com Abraão, e um povo, para ser puro, precisava circuncidar, que é tirar a pele do prepúcio, do órgão genital masculino, né? É a cirurgia que hoje nós chamamos de cirurgia de fimose, feita no homem. E eles aceitaram. E ao aceitar aquilo, quando eles estavam lá, todos operados, imagina, toda a cidade, todos os homens operados, eles então aproveitam da ocasião e vai lá e mata todos os homens daquela cidade. O versículo de número 25 diz assim, ó: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam na mais violenta dor,
2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. Olha quanta tragédia! Por quê? Porque Jacó simplesmente desobedeceu a Deus. Deus mandou ele ir para Betel e ele foi para Siquém. Aqui está o cerne dessa mensagem. Que Jesus possa lhe ajudar, que Jesus possa me ajudar a estar dentro da direção do Senhor. Vamos, irmãos, buscar a orientação de Jesus. Vamos andar dentro do caminho do Senhor. Vamos obedecê-lo e criar a nossa família no temor do Senhor. Porque quando a gente faz isso, não só somos abençoados, como os nossos são. Essa palavra, ela é muito séria. Por isso o tema é: tire a sua família de Siquém. Siquém aqui é símbolo, nesse contexto, entenda, eu estou conjecturando. Siquém aqui é símbolo do mundo. Betel é símbolo da casa do Senhor, casa de Deus, casa de luz. Casa onde você é instruído. Ao invés de você ir para a casa do Senhor, ao invés de você levar sua família para a igreja, muitas vezes você leva a família para ambientes não apropriados para os seus filhos. Ah, mas eu tenho capacidade para suportar o pecado dessa época, desse lugar, mas os seus filhos talvez não tenham. Isso aconteceu lá atrás com Ló, quando ele foi para Sodoma e Gomorra, as suas filhas, a sua mulher, ele teve seríssimos prejuízos. Por quê? Porque ao invés de obedecer a Deus e buscar a direção de Deus, fez aquilo que os seus olhos pediram. Então, pais que deixam seus filhos se envolverem com pessoas e ambientes pecaminosos, expõem a sua família às tentações e naturalmente ao pecado. É o que esse texto nos ensina. Não é? Mas aí, irmão, Jacó fica desesperado quando ele vê, né? Porque aqui os meninos, primeiro eu vejo que Jacó, que a menina é humilhada, Jacó se entristece por causa disso, os filhos ficam tristes, se decepcionam, e em Siquém seus filhos se tornam assassinos e saqueadores, porque além de matar os rapazes da cidade, eles ainda saquearam a cidade. Né? Versículo 28, versículo 27, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que o campo haviam tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Olha que situação, irmãos. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazei-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, provando que aqui não era lugar dele estar. Ele está entre os cananeus, entre os ferezeus, um povo que nada tinha de temor a Deus. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? E é assim, queridos, que se desenha uma história de uma família, a família de Jacó, por não obedecer a Deus. Deus manda ele voltar para Betel e ele vai para Siquém. Depois de tudo isso acontecer, ele precisa fugir, precisa sair dali. E aí o versículo 1 do capítulo 35, que eu li no início, se desenha aqui, acho que você já vai começar a compreender melhor. Depois do quê? Depois de todas essas tragédias, depois de tudo isso, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Aí o versículo de número 2, vê Jacó fazendo o que devia ter feito lá atrás. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me foi comigo no caminho, quando
tinha andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Deixaram o que era de Siquém em Siquém. Aquilo que não agradava a Deus, eles deixaram lá. E agora Jacó, como sacerdote de um lar, de uma família, ele toma uma postura e vai levar sua família para Betel. Eu quero fazer uma pergunta a você, querido e querida irmã, especialmente nós que somos pais, que temos casa, que temos lar, que temos família. Como é que nós estamos cuidando da nossa casa? Temos dado exemplo? Temos dado testemunho de que de fato servimos a Deus? O meu testemunho é um testemunho que glorifica ao Senhor ou não? Ou eu sou daqueles que falo para os meus filhos, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Se isso acontece, especialmente nesse tempo, você já está perdendo a sua família. Está perdendo a sua família. Porque quem faz assim, jamais poderá ser abençoado. Quando Jacó obedece a Deus, você vai ver uma série de coisas boas começando a acontecer. Primeiro, quando Deus fala com Jacó, ele escuta a Deus. Depois, Jacó exorta a família a voltar para Deus, e a família volta-se para Deus. Aí há uma mudança de ambiente, ele sai de um ambiente de pecado e vai para Betel. Em Betel, Jacó chega e sabe o que ele faz? Ele edifica um altar a Deus. Aí você diz, pastor, mas ele também edificou em Siquém. Às vezes tem pessoas que querem estar no mundo e na igreja, mas você tem que se decidir, ou é Siquém ou é Betel. Você não pode servir ao mundo e à igreja, ao mundo, ao pecado e a Deus ao mesmo tempo. De duas, uma. Ou é Siquém ou é Betel. E aí a Bíblia mostra, queridos, que ele vai ser abençoado. O versículo de número 5 diz, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Esta é Betel. Olha que coisa linda. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel. E chamou aquele lugar El Betel, que quer dizer, casa de Deus. Aleluia! Edificou aquele lugar El Betel, porquanto ali se havia manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Deus havia dado a ele uma revelação, e durante 20 anos ele se seguiu por essa revelação, e agora está retomando novamente. Para quê? Para que Deus cumpra aquilo que ele havia prometido. Então essa é a mensagem. Tire a sua família de Siquém, tire a sua família do mundo. Pastor, que estão crescidos, eu não consigo mais. Então ora. Eu sei que chega a certo momento que você não consegue mais ter domínio sobre seus filhos, mas você pode aconselhar, você pode orar, você pode interceder, e mais do que qualquer outra coisa, dê exemplo, porque se você der exemplo, mesmo depois de morto, o seu testemunho vai falar fortemente no coração dos seus. É a mensagem que eu deixo para os senhores. Vamos orar. Senhor, eu acabei de mostrar que não vale a pena fugirmos da tua direção, da tua orientação. Jacó sofreu muito porque ao invés de ir para Betel, ficou em Siquém. Pai querido, eu quero pedir que o teu Espírito Santo nos ajude. Que nós possamos ser direcionados pelo teu Espírito. Que não só nós, mas nossa família seja alvo das mais copiosas bênçãos dos céus. Olha para esse sacerdote, para esse pai de família que está orando comigo, que está sofrendo com seus filhos. Jesus, ajuda-os, abençoa de tal forma que nós consigamos ganhar nossos filhos. Ó Pai, eu sei que nosso maior patrimônio no céu e na terra é a tua presença, Senhor. Mas na terra, a nossa maior riqueza é a família.
Então não permita que nós a percamos, que o Teu Espírito Santo possa levar-nos a vencer de uma forma muito especial, de tal forma que o Teu nome seja glorificado, que estejamos em Betel, na Tua casa, ensinando os nossos filhos o caminho que devem andar, para que quando crescerem possam se desviar do mal. Esta é a minha oração, é feita no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos concluindo mais um programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que Deus fale com você. Lembre-se de que a Palavra de Deus ela tem essa capacidade de nos instruir e essa instrução pode salvar a nossa vida e a vida da nossa família. Vou me despedindo, desejando a todos uma semana de bênção, que todos possam ser agraciados pelo Senhor e dizendo até logo, um abraço e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.